Provação versus tentação. Tiago 1, do 12 ao 15. Shalom, shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Aqui é a pastora Laziane passando para trazer mais uma mensagem de Deus ao seu coração. E então vamos continuar a nossa jornada de meditação no livro de Tiago. Versículo 12, a palavra diz: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Tiago continua enfatizando a bem-aventurança, a felicidade que experimenta o homem que suporta a tentação, que passa pelas provações. E então nós já observamos aqui que a palavra do Senhor nos diz que bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. As provações, elas vêm da parte de Deus, com o propósito de aprimorar o nosso caráter, a fim de que nós possamos andar nos caminhos do Senhor. Então nós observamos ao longo da Bíblia, das Escrituras, a história de homens e mulheres que foram provados pelo Senhor. E o propósito era sempre que o caráter desses homens, dessas mulheres de Deus, fossem aprimorados. Conosco não é diferente. O propósito das provações, que procede da parte de Deus, elas têm esse objetivo. O Senhor nos prova. Ele permite que nós enfrentemos testes na nossa caminhada terrena, com o propósito de aprimorar o nosso caráter, de nos tornar mais parecidos com Ele, de termos uma fé inabalável, de sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O Salmo 125, o salmista diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. E quando o Senhor permite que nós sejamos provados, Deus tem um propósito definido. O Senhor quer aprimorar o nosso caráter. O Senhor quer aprimorar a nossa fé. O Senhor quer nos aproximar mais dEle. Ele deseja que nós venhamos nos aproximar mais dEle. E todas as vezes que o Senhor permite que nós sejamos provados, o desejo de Deus é que nós sejamos aprovados. Aleluias! Deus está nos chamando para que nós possamos elevar o nosso nível na presença de Deus, elevar o nosso nível de fé, de comunhão, de intimidade na presença do Senhor. Isaías 40 diz que os que confiam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E então, se você tem enfrentado as provações, os testes da vida, quero encorajar você, assim como Tiago nos encoraja, que possamos enfrentar cada provação que o Senhor nos permite com alegria no nosso coração. Que a graça do Senhor, ela venha sobre cada um de nós e que possamos compreender que o Senhor está nos testando para nos aprovar, para aprimorar em nós o seu caráter, para que a cada dia nos tornemos mais e mais parecidos com o Senhor. Então lembremos de Jó. Jó passou por uma grande provação. O Senhor o provou. Mas, ou seja, o propósito era aprimorar muito mais ainda o caráter de Jó. Assim também foi com Abraão, quando Deus requereu que ele sacrificasse o seu único filho, Isaque. Deus também desejava aprimorar o caráter de Abraão,
testar a sua fé, testar a sua confiança. Por isso, mais uma vez, lembremos do conselho do nosso irmão Tiago. Devemos nos alegrar, devemos nos regozijar, porque também há um prêmio reservado a todos aqueles que suportam a tentação, que passam pelas provações, que são aprovados. A palavra diz que aquele que for aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluias! O Senhor prova aqueles a quem Ele ama, mas o Senhor também recompensa aqueles a quem Ele ama e que suportam as provações. Agora, quando falamos de tentação, a palavra já nos dá a resposta. As tentações, elas não vêm da parte de Deus, pois o versículo 13 diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, uma coisa é nós sermos provados, outra coisa bem diferente é nós sermos tentados. A provação procede de Deus e tem o propósito de aprimorar o nosso caráter, de aprimorar a nossa fé. Tem o propósito de nos tornar mais e mais parecidos com Deus. Diferentemente da tentação, ela não procede do Senhor. A tentação, ela procede do nosso inimigo, do nosso adversário. Diferente da provação, onde nós somos, como diz, levados para o nível maior, a tentação ela vem com um propósito contrário. A tentação vem da parte do inimigo. E o propósito da tentação é que nós nos afastemos de Deus. É que nós saiamos dos caminhos do Senhor. É que nós abramos mão do propósito de Deus para as nossas vidas. Então ela vem com o propósito de nos levar ao pecado. Vem com o propósito de nos fazer tropeçar. Com o propósito de nos fazer errar o alvo. Esse é o propósito da tentação. Ela não procede do Senhor. Mas é interessante quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra. A Bíblia diz que o Senhor não permite que nós sejamos tentados além da nossa capacidade de suportar. Se o Senhor permite, muitas vezes, que sejamos tentados, Ele não é a fonte da tentação, mas Ele permite que o inimigo das nossas almas possa nos tentar. Mas a palavra do Senhor também nos diz que o Senhor, junto com a tentação que Ele permite que venha até nós, Ele já traz o escape. Então, qual é o problema? O problema está na concupiscência do nosso coração. O versículo 14 diz: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, Satanás nos tenta. O Senhor permite que nós enfrentemos as tentações, mas junto com a tentação, o Senhor já traz o escape. E o Senhor não permite que nós sejamos tentados além da nossa capacidade. Ou seja, para cada tentação que o inimigo coloca diante de nós, há sempre um escape de Deus. Há sempre livramento. O problema é quando nós permitimos que a tentação atraia e seduza o nosso coração, que muitas vezes está contaminado, que está corrompido, que está seduzido pelas coisas desse mundo. E então a Bíblia diz que depois, havendo a concupiscência, havendo o desejo concebido, esse desejo concebido, ele dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Olha a diferença. O Senhor nos prova para que nós sejamos aprovados. E qual é a recompensa? A coroa da vida. Aleluias! O inimigo nos tenta para nos levar ao pecado e para gerar a morte. Mas, ou seja,
nós temos o Senhor nosso Deus, que é fiel. Se diante da tentação nós nos voltarmos para Deus, nós corrermos para a presença de Deus, a tentação ela não vai prevalecer sobre as nossas vidas. E nós observamos que há um prêmio prometido pelo Senhor quando nós perseveramos na provação. Então, ou seja, é preciso que haja paciência, é necessário que haja perseverança e também é necessário que haja sabedoria nas nossas vidas para que possamos suportar as provações e sermos aprovados. Mas há uma recompensa. Sabe, eu gosto de Hebreus 12. Aleluias. Quando a palavra nos diz, esse é um texto que muito me inspira. Hebreus 12, versículo 2. A palavra diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluias! Tanto diante da provação, como diante da tentação, nós precisamos considerar aquilo que Deus nos propõe. Ou seja, diante da provação, o Senhor nos propõe a coroa da vida. Diante da tentação, quando o inimigo propõe a nós um caminho de morte, mas o Senhor traz sobre nós livramento e escape. E qual é o segredo? É o mesmo segredo que está aqui em Hebreus 12, 2. Então, a Bíblia diz que precisamos olhar para Jesus. Jesus, ele é o autor e consumador da fé. E o que fez Jesus suportar a cruz? Ele considerou o gozo que lhe estava proposto. O que nos capacita a suportar as provações e a enfrentar as tentações é manter os nossos olhos nas promessas gloriosas do nosso Deus. E então uma promessa gloriosa do nosso Deus para conosco. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Há uma coroa esperando todos aqueles que passarem pelas provações e forem aprovados. E pode ter certeza que no momento da aprovação, você pode contar com o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso conselheiro. É ele que nos ensina acerca de todas as coisas. E ele também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E então nós, meditando na palavra do Senhor, nós observamos que há pelo menos 5 coroas destinadas aos vencedores. Cada uma dessas coroas trata de um aspecto da vida cristã. Temos a coroa incorruptível, como prêmio do combate espiritual. 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Aleluias! Há um combate espiritual. Há uma guerra espiritual que está travada pela minha vida e pela sua vida. Mas também há uma coroa incorruptível como prêmio daqueles que permanecerem fiéis neste combate, daqueles que perseverarem até o fim, daqueles que não retrocederem, daqueles que não desistirem, mas continuar perseverando e crendo. Segundo, a coroa da glória, como prêmio do serviço para os obreiros fiéis. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, diz assim: quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Aleluias! Há uma coroa de glória reservada a todos aqueles que com fidelidade exerceram o seu chamado, o seu ministério,
o qual o Senhor lhe confiou. Também a coroa da vida, como prêmio da aprovação, que está aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Depois que enfrentarmos a prova, formos aprovados, receberemos a coroa da vida, o qual o Senhor, Ele tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. 4. A coroa da justiça, como prêmio da salvação para os que amam a volta de Jesus. Uau, quantas coroas maravilhosas o Senhor tem preparado para cada um de nós. 2 Timóteo 4, do versículo 7 ao 8, a palavra diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Oh, aleluias! Como é glorioso! Aqui o apóstolo Paulo dizendo, olha, eu combati o bom combate. Cumpri o meu propósito. Acabei a carreira. Guardei a fé. E agora eu estou somente esperando o momento de receber a coroa da justiça que está guardada para mim. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo diz, o Senhor que é o justo juiz, naquele dia ele vai coroar, não somente a Paulo, mas a todos aqueles que amarem a vinda de Jesus Cristo. E então sabemos que Jesus Cristo, ele nos fez uma promessa, que ele iria para o Pai. Mas ele não nos deixaria órfãos, ele enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo. Mas ele também prometeu que ele iria voltar para nos buscar. E sabemos que a vinda, o retorno do Rei, está muito mais próximo do que imaginamos. E então, qual é a sua expectativa para o retorno do Rei? Como está o seu coração? Você tem se preparado para este momento, para este dia, em que o reino de Deus será estabelecido, em que nós vamos reinar juntamente com Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. E ainda a coroa da alegria, como prêmio para ganhadores de almas. Aleluias! 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 ao 20. A palavra diz o seguinte: porque qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. Aleluias! Então Paulo fala sobre a coroa de glória. E esta coroa de glória é proveniente das almas que nós conquistamos para Cristo Jesus. E ainda o escritor de Provérbios diz que aquele que é sábio ganha almas. E então esta é uma palavra que também nos desafia a ganhar almas. Jesus ele nos disse que devemos juntar tesouro nos céus, onde as traçam, onde os ladrões não roubam nem minam, onde as traças não destroem, nem o ferrugem consome. Porque os tesouros terrenos, eles são passageiros, vem o ladrão rouba, vem o ferrugem destrói, vem a traça destrói, mas os verdadeiros tesouros são juntados nos céus. E quais são os tesouros que podemos juntar nos céus? São as almas dos homens. Há multidões. Lá no livro de Joel, a Bíblia diz que há multidões no vale da decisão. Sabemos que só existe dois caminhos: o caminho estreito e a porta apertada, e o caminho largo e também a porta larga. Só existe dois grupos de pessoas da ótica de Deus: os salvos e os perdidos. Se você faz parte dos salvos, se você que me ouve
já entregou a sua vida para Jesus Cristo, já o convidou para ser o seu Senhor, para ser o seu Salvador, para fazer morada na sua vida, então agora é sua responsabilidade compartilhar esta mensagem, que tem o poder de salvar, que tem o poder de curar, que tem o poder de restaurar, que tem o poder de libertar. E se você que me ouve ainda não fez essa decisão, você ainda não tomou esta decisão, eu quero convidar você a pensar a esse respeito. Religião todas as pessoas têm. Crer em Deus, falando em nível de Brasil, quase todos os brasileiros creem em Deus. Mas, ou seja, religião não salva ninguém. Somente Jesus Cristo é que pode nos salvar. E não basta somente crer, nós precisamos obedecer. Tiago, ele também nos diz, que quando nós apenas ouvimos a palavra, mas não a praticamos, nós somos enganados, nós estamos enganando a nós mesmos. É semelhante àquele aluno que está na escola, que no dia da prova, ele cola toda a prova. E ele tira 10 na prova, porém, ele não está enganando ao professor, nem aos seus colegas. Ele está enganando a si mesmo. Ele vê um 10 na sua prova, mas, ou seja, ele está tão enganado que não consegue entender que ele tirou aquela nota, mas não porque ele realmente sabia, mas porque ele usou de um meio ilegítimo para alcançar aquela nota. E então assim é a vida espiritual. Crer nós cremos, mas o Senhor nos chama para algo mais, para crer e obedecer. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Porém, esta palavra, por mais poderosa que seja, ela só tem poder se eu me dispuser a colocar em prática esta palavra. Porque o Senhor deseja que todos nós possamos receber a coroa incorruptível, a coroa da glória, a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da alegria. E tem a coroa do vencedor. Lá em Apocalipse diz ao vencedor. E lá em Apocalipse 12:11 diz assim: e eles venceram pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro de Deus. Existem 2 armas de vitória para o cristão. A palavra do testemunho. E qual é essa palavra do testemunho? A palavra de Deus. E o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É quando nós entramos debaixo de uma aliança com Deus. E o sangue do Cordeiro, ele é derramado sobre nós. Então os nossos pecados são perdoados. E também quando este sangue está sobre nós, ele é sinal da proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Pois quando lá no Egito o Senhor trouxe juízo sobre a nação egípcia, todas as casas que estavam marcadas pelo sangue do Cordeiro, o anjo da morte não pôde entrar, porque ali tinha um sinal de uma aliança com Deus. Estamos em tempos de juízo sobre a nação brasileira. Temos visto o juízo de Deus sobre muitas nações da terra e precisamos nos abrigar debaixo das asas do Senhor até que se passem as calamidades. E nós nos abrigamos debaixo das asas do Senhor quando nós entramos numa aliança com Deus através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E então agora o versículo 13 e 14, Tiago continua nos instruindo, e então ele diz o seguinte, só localizar aqui o livro de Tiago, ele diz assim: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de mudança. Então, mais uma vez, Tiago enfatiza que a tentação ela não procede de Deus. De Deus vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, do Pai das luzes. E no Senhor nosso Deus não há mudança, não há sombra de variação. Mas aqui Tiago fala sobre a força destruidora da cobiça. Ser tentado não é pecado. O pecado é eu ceder à tentação. Afinal de contas, todos nós somos tentados. Todos somos provados. Provação vem de Deus. O Senhor, quando nos prova, quer aperfeiçoar o nosso caráter. Mas é fato que também todos nós somos tentados. E o fato de sermos tentados, não estamos pecando. O pecado é quando nós cedemos à tentação. Esse é o problema. Por quê? Porque a tentação, quando nós assumimos, como diz a tentação, quando nós aceitamos ela no nosso coração, ela se transforma em pecado e nos desvia dos padrões de Deus, nos desvia dos propósitos de Deus. E então a palavra cobiça significa, do latim, um desejo recheado de avidez. Então, ou seja, a cobiça tem o poder de destruir o homem da sua força espiritual e dominá-lo. Por isso, a cobiça, diz a palavra, que é um tipo de idolatria e também é pecado. É quando os desejos pecaminosos deste mundo dominam o nosso coração. É quando nós nos colocamos debaixo dos desejos pecaminosos e permitimos que eles nos governem. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele é Deus de misericórdia. E quando nós recorremos a Ele diante da tentação, podemos ter certeza de que o Senhor trará escape para as nossas vidas. Mas é interessante observar, que é um processo. Eu costumo dizer que ninguém peca do dia para a noite. Como diz a concupiscência, ela vai ganhando espaço no nosso coração, até que chega o momento em que o pecado ele é consumado. Existem pelo menos 3 coisas que nós precisamos estar muito atentos para que não venhamos cair na tentação. Primeiro é a ociosidade. Então vamos relembrar daquele fato do rei Davi. A palavra do Senhor diz, lá em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 5, diz que chegou o tempo dos reis saírem para a guerra. Ou seja, Davi enviou seu exército, mas ele ficou no palácio. E ali ele ficou ocioso, ficou tranquilo. E num determinado momento, Davi, lá do terraço do seu palácio, ele observa uma linda mulher tomando banho. E ali na hora, Davi foi atraído pela concupiscência dos olhos. Então, ou seja, tem um ditado que diz assim, que o primeiro olhar não é pecado, o problema é o segundo olhar. O primeiro olhar era inevitável, mas o segundo olhar, Davi poderia ter resistido. O problema é que ao vislumbrar aquela mulher, o seu olhar agora se transforma em um olhar fixo. E agora há um desejo que é despertado no seu coração. E então vai o próximo passo, a concepção da cobiça. Então primeiro ele estava ocioso, agora ele foi atraído pela concupiscência, desejo dos olhos. Agora o próximo passo, ele é dominado pela cobiça. E então ele manda chamar aquela mulher, se deita com ela, e o resultado foi que ela ficou grávida e, como diz a Bíblia, um abismo chama outro. E agora Davi manda matar
o esposo de Batseba, para encobrir o seu pecado. Lembrando que podemos esconder os nossos pecados dos homens. Eles podem continuar secretos diante dos homens, mas jamais será diante de Deus e diante do diabo. E então, o resultado, nós já sabemos. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. É fato que Davi não morreu. Batseba também não morreu. Mas Urias morreu, e o filho de Davi e Batseba também morreram. Então imagine os desastrosos resultados do pecado. E então, diante dos nossos pecados, só há uma saída: nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados e os abandonarmos. A palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Então nós observamos que há um processo. A tentação vem, ela procede do diabo. O desejo do diabo é realmente nos fazer errar o alvo, é nos levar ao pecado. Mas o Senhor, junto com o pecado, Ele traz o escape. Agora, se nós dermos lugar à vazão do nosso coração, concupiscência dos olhos, como diz, vem a cobiça e o resultado vai ser o pecado. E o pecado sempre vai gerar morte e vai gerar destruição. Que possamos nós estarmos atentos e vigilantes. Deus tem um caminho glorioso para cada um de nós. E quando vem as provações do Senhor, é sempre com o propósito de nos aperfeiçoar. É fato que enfrentarmos provações, mesmo sabendo que elas são da parte de Deus, mesmo sabendo que o propósito da provação é nos aperfeiçoar e é nos tornar mais parecidos com Cristo, elas não deixam de ser dolorosas, não deixam de ser difíceis, não deixam de trazer frustrações e dor para a nossa vida. Mas lembremos nós daquilo que falou o Senhor com Paulo. Quando Paulo lutava contra aquele espinho na carne, que tanto o incomodava. E então ele orava e pedia a Deus para que removesse aquele espinho da carne. Mas o Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez, quem sabe, você, como Paulo, tem lutado para que Deus remova aquilo que te gera desconforto, aquilo que te causa dor. Mas sabe, o Senhor tem uma jornada de transformação para mim e para você. Ele quer que nós a cada dia nos tornemos mais parecidos com Ele. Então que possamos ser perseverantes, ser pacientes, nos submeter à vontade do Senhor. E que possamos orar ao Senhor dizendo: Senhor, libera sobre mim a Tua graça. Pois se o Senhor disse para Paulo que a Tua graça é o suficiente, libera a Tua graça sobre mim, para que eu possa enfrentar as tentações da vida e honrar o Senhor, para que diante das tentações eu possa correr para a Tua presença e não ceder ao pecado, e o Teu nome continuar sendo exaltado e glorificado na minha vida. Que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor seja contigo, e assim eu encerro esta mensagem de Deus, esperando que ela possa fortalecer você no momento da provação, no momento da tentação, e que os propósitos soberanos de Deus possam se cumprir sobre a sua vida. E então, se essa mensagem abençoou você, compartilhe com mais alguém. Se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve, ative o sininho das notificações e que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente.